verdadeiro, que não tem como dizer não para Ele. E se possível, vamos dar a vida por Ele, porque o que Ele fala é verdadeiro. Entra a questão do amor na autoridade. Já quem usa o poder, as pessoas obedecem, é obrigatório. Obrigado. E quando o pastor perde a autoridade, ele vai ter que se usar meio do poder. Então ele vai manter a igreja debaixo do poder, sem a autoridade do Espírito de Deus. No Antigo Testamento nós vemos um grande exemplo, Davi. A Bíblia diz o seguinte, que Davi apenas pensou e conversou lá dentro da sua tenda, que desejava beber água do poço do inimigo. Ele não mandou, sabe o que os seus homens fizeram, os seus valentes? Ouviram a conversa. Sem Davi ter mandado, eles foram, entraram lá e pegaram a água. Davi mandou? Não. Mas o que Davi tinha? Autoridade. E não poder em si. Então, quando se volta para a questão de um pastorado, essa influência da autoridade. A autoridade de respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter, a influência que estabelece sobre as pessoas. O poder é mais a posição. A autoridade é mais do que nós somos. Então a sua ovelha vai olhar para você e vai dizer: eu vou obedecer meu pastor. Sabe por quê? Porque ele é verdadeiro. Meu pastor é verdadeiro. Então, irmão, vamos fazer isto? Vamos, porque eu vejo no meu pastor integridade, sinceridade. Porque usa a autoridade e não o poder pelo poder. Subjugar. Então, porque quem tem essa habilidade, a questão de autoridade, ele entende que vem totalmente de Deus, né? Vem do Senhor, nosso Deus. E isto sim é importante para nós. Então, na vocação pastoral, é um serviço, né? A palavra pastor, seu som, o carinho lá de Lucas 15, o carinho que o pastor teve com a ovelha que se perdeu. A ovelha que se perdeu, isso é muito importante, né? Quando Jesus falou essa parábola, era um pastor que cuidava de 100 ovelhas. Hoje é 100 pastor para o caso de uma ovelha. O pastor se matando, brigando por aquilo que não é dele. Em quinto lugar, além da autoridade que nós acabamos de falar, de 1 Pedro, que ele diz o seguinte, que devemos cuidar do rebanho com autoridade, mas não como nosso, não como propriedade nossa, mas como do Senhor, que quando vier o sumo pastor, nós devemos entregar para Ele. Quando vier o sumo pastor, que é Jesus Cristo. O carisma, João 10, 11. Carisma, ser carismático, não é ser carismático aqui, vem da palavra dom, ter graça de Deus para conduzir o rebanho. Ser carismático em relação à igreja, ter um bom relacionamento com a igreja, ser ajudado pelo Espírito Santo para conduzir a igreja do Senhor. E isto aqui é importante, em tudo isso, irmão, porque mostra na Bíblia que está o perfil do obreiro, de um pastor. E nós devemos ter modelos exercitados na nossa vida da Bíblia. A Bíblia, sim. Nenhum outro manual vai nos ser mais útil do que a Bíblia. Devemos nos espelhar para pastorear, para cuidar da igreja, pegando aqui essa questão da autoridade que Pedro fala, não como propriedade. Tem até um sermão que o tema é o seguinte: o pastor é amigo do noivo ou amante da noiva?
Qual é a diferença? Eu explico. João Batista é um grande exemplo de amigo do noivo. Sabe o que aconteceu? João veio na frente, ensinando o reino de Deus, batizando. E João ganhou muitas pessoas. A Bíblia diz que ia ter Jerusalém, toda a circunvizinhança, ia ter com João para ser batizado. Só que Jesus também aparece. João diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, quando aparece, muitos dos discípulos de João vão atrás de Jesus. Aí sabe o que acontece? Se você ler no capítulo 3 de João, 2, 3 de João, alguém chega com João e diz: mas João, e aí? Quer dizer, tu não vai fazer nada? Tu ganhou um monte de gente, vamos dizer, tu tem um rebanho, aí apareceu Jesus e estão indo atrás agora de Jesus. Quer dizer, as tuas ovelhas estão te abandonando. João diz: olha, eu não teria nenhuma autoridade se não fosse me dado do céu. Importa que eu diminua e que ele cresça, porque eu sou apenas amigo do noivo. Ele é o dono da noiva. Esta é a visão bíblica de um pastor que tem que ter. Já o amante da noiva, não, ele pega a igreja para si. É minha, né? É minha agora, eu faço com ela o que quiser. E quando o noivo vier? O noivo é a questão para depois, mas agora é minha noiva, então eu faço o que quero com ela. Usando uma metáfora, quantos líderes vão entregar a igreja para o noivo, a noiva para o noivo, grávida, no sentido espiritual, que quando eu não entendo que o noivo é maior e eu estou cuidando da noiva para o noivo, eu corrompo, eu coloco dogmas, eu enxerto ideias humanas e não ideias bíblicas. Na obra pastoral, além de tudo isto que nós falamos, existem sérios riscos que o pastor vai ter sempre na sua caminhada. O pastor vocacionado vai ter risco na sua caminhada. Então aqui é usado Mateus 13, a parábola do semeador, exemplificar os riscos da obra pastoral. Que risco eu posso encontrar na obra pastoral? O primeiro risco é o risco da rejeição. Risco da rejeição. Nem sempre aquele pastor que é chamado por Deus, vocacionado por Deus, ele vai ser bem recebido onde Deus mandar. Então a semente, né, caiu, foi rejeitado a semente, né, caiu à beira do caminho. Rejeição, levando por esse ano. Então às vezes é chamado por Deus, mas não é bem aceito em determinado local em que ele vai trabalhar. Mas nem por isto deve abandonar a obra de Deus. Deve permanecer, ainda que ficou à beira do caminho, aquela semente, ela estava para... O segundo risco é o risco da frustração. Então qual é o pastor que não sente na sua caminhada pastoral um dia rejeitado? Está ali orando pela igreja, está ali consagrando pela igreja, mas não tem aquele retorno como ele desejava. A rejeição é real. Isso vai para o segundo passo, que é a frustração. Eu me frustro diante da situação. Isso é comum no ser humano. É a frustração do pastoral. Quantos pastores estão frustrados nos nossos dias? Que é isso, solo rochoso. Usando a metáfora de um solo rochoso.